Mas enfim, ó, a LF já deu spoilerzinho, o Vini já falou aí também. Seleção brasileira no sábado contra Guiné, foi 4-0 o jogo, 4-1 Brasil. Meu diretor, coloca aí na tela pra gente já começar a Já falar tá, sobre irmão, já isso. tá. Já tá na tela? Pô, eu tô atrasado aqui. Vini, continua falando aí, você falou que não tinha parado muito pra ver o jogo e tudo mais, quero te ouvir. Cara, vi os melhores momentos, né, do final, do laço positivo. O que marcou muito, né, foi em relação a protesto, né, protestos antirracistas, aquela camisa que a seleção do linda, por sinal. E deveria até ter jogado os dois tempos, né, mano? Sim, Achei, também achei. All Black é algo que nunca foi visto na seleção. Sempre, acho que todo ano tem uma camisa de seleção que é toda preta, né? de fato. Todo ano, Ah, todo agora ano. lançaram, né? Agora realmente lançaram e, pô. Geralmente o que tem assim, o que teve foi de goleiro, eu acho que já teve uma vez. Sim, mas tipo, aqueles detalhes, né? Tipo, tigrado, sabe? Sim, aham. Pô, achei muito linda a camisa, muito linda mesmo. Uma dica aí pra usar como até terceiro uniforme, né? Sim. Ativo, achei muito maneiro. E teve um caso de racismo, né, cara? Pô, infelizmente. Mais uma vez, cara. Fico até sem saber o que dizer, porque foi até assim, foi um caso muito novinho. E da maneira que foi, o maluco tava com uma banana no bolso, tirou a banana, olha a minha arma. Esse jogo foi na Espanha, irmão. Exato. E, tipo assim, o Vini falou, né? O staff é podre. Ele falou isso. Se eu não me engano, foi nas redes sociais. Então, na minha opinião, de verdade, no protesto antirracista, na minha opinião, não tinha nem falado que isso foi antes. De fato. Então, porque o intuito do jogo, beleza. O intuito do jogo é antirracista. Só que se isso aconteceu antes do jogo rolar, mano, pra mim ele já acabou, tá ligado? É. Ele já acabou. Porque, infelizmente, é algo que tá enraizado, né? O Vini até falou naquela publicação dele após a mudança de Valência, e no time, né? Tudo Valência, né? O Valência, e já tava fácil, não tinha como mais defender a Espanha. O Brasil estava vendo a Espanha como um país racista e a gente continuou com esse pensamento, né, mano? É complicado demais generalizar, só que a gente não tem como pensar em outra coisa além disso. Toda vez que tem jogo lá, de oito e só essa temporada, 8 vezes foi né, ataque racista. Foi vítima de racismo. Então não tem como, né, mano? Não tem como vincular o país a esse ato. Mas, Europeus, né? feio. Europeus. Né? tirando Mas isso, o jogo. sim, foi um jogo. Eu assisti um pouco, assisti mais o segundo tempo. Assim, pra quem não tava fazendo nada, foi um jogo que você era melhor estar dormindo. Foi um joguinho bem amistoso mesmo, mas, pô, teve coisas positivas. Teve a estreia do Ayrton Lucas titular na seleção brasileira, fez uma partida ok. O Vini Júnior tentou, o Joelinton fez o gol. Cara, mas o lado esquerdo tava bem fechado, a seleção do Guiné fechou ali o lado esquerdo todo. Então tava bem congestionado aquele lado pro Vini, que no segundo tempo ele dava pra ver que ele queria fazer gol. Ele tentava, ia pra cima e conseguiu fazer o gol de pênalti ali, que, pô, o goleirão ali deu mole, né? Naquele gol de pênalti do Vini. E as surpresas da seleção acho que foram boas, né, mano? Sim. O Ayrton Lucas jogou bem, mal no segundo tempo jogou bem, sofreu o pênalti. Sofreu o pênalti. Além disso, o Vini Júnior, primeira vez como protagonista, né? Realmente. Camisa 10. Ele era o 10, todos os pontos possíveis. A bola começava dele nas jogadas, buscavam ele pra dentro nas jogadas. Agora, eu acho que o assim, o 9, né, rapaz? Não falaram, né, beleza, tipo assim, Charles, não falou ser sem Thiago, assim, não foi nesse sentido, né? O que verbalizou muito, viralizou muito, mas aspas dele, foi ele falando. Se você parar pra ver, né, assistir a coletiva, ele não fala nesse intuito de diminuir, de menosprezar quem tá brigando pela 9, mas é o Pedro, o Rock, etc. Tudo aí. Mas foi no sentido de, assim, dar o sinal dele, ó, estou aqui, fui o último na Copa, mas quero ser o dono da camisa 9, né? Só que, cara, pelo jogo que o cara fez, é mesmo naquele lance que ele sai cara a cara com o goleiro, se bola, tenta o goleiro, tá ruim. Então, mesmo que estava impedido, né? Mas mesmo assim. Tem que fazer, né? Exato, tem que fazer, mano. Guardar. E, querendo ou não, por mais que um lado sério,
agora ele assumiu essa responsabilidade de 9. Toda vez que ele errar, toda vez que ele deixar de fazer um gol, de perder um gol, etc, sempre vai vir à tona essa aspa dele, por mais que não tenha sido tão sério, né? Não, ele não falou como era o Romário dos anos 90. Não, e se ele tivesse fazendo uma temporada boa e tivesse tido essa aspa, as pessoas iam olhar e falar assim, cara, o Richarlison perdeu um gol, mas beleza, a temporada dele é muito boa. Ele é justificável ele ser o camisa 9. Só que não é o que vem acontecendo. Se eu não me engano, ele teve 35 jogos nessa temporada e marcou 3 gols. Na Premier League, ele marcou um gol. Van Dijk, zagueiro do Liverpool, tem mais gols do que o Richarlison na Premier League. Se eu não me engano, o Van Dijk tem 3 gols e 1 assistência, e o Richarlison tem 1 gol e 3 assistências. Então o zagueiro do Liverpool, que tá numa temporada péssima, né? Não o zagueiro, mas o time todo, teve uma temporada bem abaixo, bem oscilante, conseguiu participar da mesma quantidade de gols que o atacante, que mesmo sendo reserva do Tottenham, mas espera-se do Richarlison números melhores do que 1 gol na Premier League, né? Óbvio. Teve mais de 30 jogos, né? Sim, sim. Falando do jogo agora, eu gostei da presença do Joelinton. Era um jogador que já vinha pedindo passagem há um tempo, é muito bom jogador. Bom jogador, né? Começou como atacante e foi recuando. Sim, é uma história engraçada, que ele começou como centroavante, mas aí, se eu não me engano, foi o treinador dele na época, viu que ele não tinha as características necessárias, falou, cara, recua um pouco. Ele agora como meio campo, cara, é um excelente jogador. Eu não acho que ele é um jogador com as características do Bruno Guimarães, por exemplo, que segura mais o jogo, tem uma qualidade de passe melhor, esse mais passe técnico. longo, que inverte, muito mais técnico. Mas ele é um jogador muito físico, ele te entrega muita fisicalidade na bola. Então é um jogador que você pode contar por 90 minutos, às vezes o Vini fica rindo, a câmera tá aqui, me desconcentra, velho. Mas é um jogador que, por exemplo, entrando no segundo tempo, às vezes esticando numa prorrogação, num momento importante, como foi contra a Croácia, por exemplo, é um jogador que pode vir a ser importante nesse ciclo. Outro jogador que vocês já citaram, Ayrton Lucas. Cara, não fez uma partida brilhante, mas eu também acho que não comprometeu a lateral esquerda da seleção brasileira. A convocação dele, pra mim, foi justificável, tá jogando muito no Brasil, possivelmente no Brasil a melhor lateral esquerda nessa temporada, o principal jogador do Flamengo na temporada, certamente. Eu acho que foi justa. Malcom, algumas pessoas questionaram a convocação do Malcom, porque ele tá escondido na Rússia, não tá jogando. Eu lembro que quando saiu a convocação, a gente teve aquela resenha aqui, eu perguntei na sinceridade, vocês trouxeram os números dele. A gente trouxe os números, é um dos jogadores com mais participação de gol na Europa, se eu não me engano é um jogador no ataque, principalmente do lado de campo, que tem a melhor nota no aplicativo do SofaScore, que é um aplicativo que a gente usa para medir as temporadas e os momentos dos jogadores. Então foram convocações importantes. Entretanto, foi uma partida, assim, beleza da seleção brasileira, não empolgou em nenhum momento. Eu acho que em alguns momentos eu, pelo menos, tive a sensação de que Guiné era mais bem treinada do que o Brasil. Óbvio que o Brasil tá com o Ramon, não é um treinador que a gente tem que esperar algo, porque, na verdade, o que esperar do Ramon? O Ramon vai continuar no cargo? O Ramon, ele vai continuar no cargo agora que a gente teve, enfim, essa confirmação que a gente vai trazer mais pra frente? Quer puxar essa resenha logo do técnico? Então? Então vamos puxar então. Bora. Antes eu só queria falar, né? Tipo assim, beleza, respeito o Ramon. Sim. Estudou pra estar onde tá, que tá ali à toa, obviamente. Mas, pô, é um técnico que tem passagem. Acho que isso é cara. Parâmetro, seleção brasileira, tenta campeão do mundo, 3 anos pra participar do mundo. Eu acho que mais tempo que sim. Eu acho que esse é o caso. Nossa seleção é muito grande, cara. É a maior do mundo, é a maior vencedora. Não é bagunça. A única. Sim. Eu acho que é estilo. Então, o próximo assunto é justamente sobre treinador da seleção brasileira, porque hoje saiu a notícia de que a seleção brasileira tem um acordo fechado com Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid. Não é um contrato já, eles não assinaram um contrato, mas está apalavrado, que o Carlo Ancelotti chega para comandar a seleção brasileira em junho de 2024, ou seja, ano que vem, quando acabar a temporada 2023-24 do futebol europeu, Carlo Ancelotti desembarca na Barra da Tijuca, na CBF, para comandar a seleção brasileira. Eu quero saber de vocês algumas perguntas que eu já vou puxar aqui, quero que vocês respondam e depois o assunto se desenrola. A primeira delas, o Ancelotti. E a segunda, vocês acham que foi a escolha certa? Eu queria começar respondendo. Já é muito cedo pra dizer que eu tô muito empolgado. Que eu acredito. Eu preparei um negócio aqui, ó. O Brasil vai ser campeão do mundo, filho.
Agora a gente tem treinador, irmão. Tem treinador de verdade, filho. Mas agora tem treinador de verdade, filho. Carlo Ancelotti chegou. Espero que seja verdade isso aí, né? Aparentemente, todos os sites já noticiam que o Ancelotti já é o nosso técnico. Mas uma coisa me incomoda, cara. A demora pra ele vir assumir a seleção brasileira. Vale a pena ficar esperando até acabar o contrato dele? Já não seria ideal esse ciclo já ser iniciado? Aparentemente ele vai mandar alguém de confiança dele, né, pra ficar esse tempo aí na seleção. Mas, cara, sei lá, isso me desanimou um pouco. Mas ao mesmo tempo eu tô empolgado, sabe? A gente vai ter um técnico de elite, de primeiro esquadrão, treinando nossa seleção brasileira, sabe? Não vai ser qualquer maluco. Mas enfim, eu gostei muito, não sei vocês. Das últimas 4 Copas, eu acho que foi o melhor ano. Tirando 2002, né? Sim, sim. Pô, 2006 Parreira, 2010 Dunga, Burro, 2014 Filipão de novo, é. Mas não era o mesmo Filipão de 2002, tá ligado? Ela já era outro Filipão que foi passado pra... E vou te falar, o Filipão de 2002, ele era meio desacreditado, né? Seleção. Sim, o ciclo da seleção brasileira pra 2002 não foi maravilha. Não, mas não foi com o Filipão, né? problema. Começou com o Luxemburgo esse ciclo de 2002. Então, teve várias nuances esse ciclo. Foi recheado de polêmicas, só que o Filipão fez a família escolar, né? Sim. A partir que fechou o elenco, cabeça, mental... Vamos acreditar aí no Ancelotti. Ele é mestre nisso. 2018, ano decepcionante com o Tite, 2022 você fala mesmo, LF presente. Pô, eu esperava mais do Tite na seleção. Também esperava. Eu esperava. No começo em 2016. Pô, o Brasil tava Vários destruindo. jogos invictos. Pô, Ganhando Copa América sem o Neymar em 2019. Eu acreditava real mesmo. Cara, é porque é aquilo, o trabalho do Tite ele foi muito bom aqui na América do Sul, né? Se a gente pegar eliminatórias e Copa América, enfim, amistosos e coisas do tipo, o Tite foi muito bom contra seleções que é obrigação do Brasil ir bem. Mas Você teve ganhar da poucas Bolívia. oportunidades de enfrentar time europeu, né, cara? Faltou era esses esse testes, ponto né? que eu ia chegar. Era esse ponto que eu ia chegar. Você enfrentar Bolívia, Peru, Paraguai, salvo as exceções de Argentina e Uruguai, cara, tipo assim, o Brasil sempre vai ganhar. Justamente porque não é parâmetro. Então, quando você chega na Copa do Mundo e enfrenta uma seleção, sem desmerecer Bélgica e Croácia, tá? Mas seleções como Bélgica e Croácia, que não são favoritas a título, a Bélgica era cogitada correr por fora em 2018 com a geração belga. E a Croácia, ninguém falava da Croácia em 2022. Chegou na final em 2018, beleza, um time ok, interessante, mas não pisou no Catar como favorita. E o Brasil, justamente, não tem esse... Não é nível de enfrentamento, mas o Brasil não está acostumado com essas situações. O Brasil não está acostumado a enfrentar uma França, por exemplo, uma Itália, que não foi à Copa, mas ganhou a Eurocopa, uma Alemanha, que não vem num momento espetacular, mas ainda é tetracampeão do mundo. Então, quando chega para enfrentar essas seleções na Copa, pô, esquece, é muito diferente, pô, o nível. Nível técnico? Se falar de nível técnico? Mas, tipo assim, eu não consigo entender, cara, essa parada de tipo, vamos esperar até acabar o contrato dele. Qual vai ser a diferença de um ano pro outro, dele vir agora ou dele vir depois? Meio que o projeto dele não morreu no Real Madrid? Sim. Eu acredito que ele pensa em algo a longo prazo e tal. Não pensa algo só até o ano que vem. O projeto é à toa que, pô, Tchouaméni, as contratações da pessoa de 23 anos. Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, tá ligado? Contratações, obviamente, vai buscar um imediato. Obviamente vai querer buscar alguma coisa, só que é a médio e longo prazo. O que quer fazer? Assim como foi com o Rodrigo, Kroos, Casemiro e tal, os jovens, desceram dentro do Real Madrid, o DNA madrilenho, estão conquistar. Eu acho que ele deveria vir agora, por mais que competições importantes ele não vai perder, já que a Copa América é só no metade do ano, mais ou menos no ponto que ele chega. Acho que ele consegue pegar. Só que tempo a mais, querendo ou não, a gente vai trazer alguém da minha confiança, beleza, dá pra entender. Só que, assim, uma coisa ali o suplente, outra coisa é ali ele, a imagem dele, a pessoa dele, tá ligado? Ele não vai largar treino no Real Madrid, vai vir aqui pra Granja Comaria, falar, e aí, gente, ele não vai, assim, ele é profissional, tá ligado? Ele não vai largar, ele não vai, e obviamente ele vai ficar armamento. Então, mas, assim, pra ficar dessa maneira, mano, era mais fácil largar agora no Real Madrid,
Gente, E, pô, é a seleção brasileira que tá chamando ele, né? Não é qualquer coisa. gente, tem que esse ano ser comemorativo, bate coisa na trave, mas batendo na trave, conquistando o jogo anterior, mas pela gente conseguiu. Um abraço, siga o projeto, contrate alguém. Vai entrar a pré-temporada, a temporada acabou de acabar lá na Europa. Chega um técnico que vai conseguir pegar e colocar sua ideia de jogo. Você não tá abandonando vivo nas competições. Acabaram com as competições. Eu acho que seria o momento ideal para ele chegar. Então, mais um ano e tal, beleza. Mercado e tal, mas pra mim sempre assumir agora, já pegar alguns amistosos e 100% pronto na Copa América. Acho que deveria fazer isso. O Arthur travou, mano. Ele falou que o Discord dele travou, mas eu concordo, Vini. Carinha. A carinha dele. Pode ter que ele tá mais sério olhando, mano. Ele tá olhando. Eu também. Aí, pô, ele tá focado. Tá concentradão, né? Problemas técnicos, rapaziada. Acontece nas melhores famílias. Vou ler aqui alguns comentários. Acho que ele Alô? voltou. Estão me ouvindo? Sim. Olha só, desculpa, meu Discord caiu. Eu pensei que tava focado, velho. Tava assim, ó. Eu fiquei parado assim, É. igual um louco. Mas, cara, eu perdi boa parte do comentário aí. Não, eu vou ler uns comentários aqui, ó. Boa. O Depois eu quero Emerson só chegou. colaborar com o que Claro. eu tava falando. Ó, o Emerson, salve Emerson. Quem perdeu o sábado pra ver esse jogo é maluco. O Maurício botou Davidson maior que Richarlison, Jordan, o maluco. Botou Pedro Raul maior que Richarlison, tô falando que é maluco? Jordão, maluco. E aí o Maurício colocou aqui também, ó. Mas nenhuma seleção europeia vai jogar contra o Brasil, não tem calendário. Eles têm essa Nations League e também atrapalha tudo. Agora era a chance, inclusive, dá pra jogar com a Alemanha, por exemplo. Verdade, Então, Maurício. Mal, mas aí eu queria trazer um ponto, por exemplo. Olha o nível que as seleções europeias têm, entendeu? Não nível técnico, mas nível de preparação, no caso. Quando eles não estão jogando a Copa do Mundo ou a Eurocopa, eles estão jogando a Nations League, que por mais que seja um torneio menos visto, né? Menos, enfim, aclamado do que os outros dois que eu citei, ainda assim eles estão batendo de frente. Sim, Pô, afinal agora Espanha e Croácia. Espanha e Croácia. O amistoso deles é esse, pô. Jogar essa isso. competição. Aí o Brasil vai jogar Copa América, vai jogar contra Peru e Paraguai. Aí vai jogar amistoso Guiné e Senegal? Porque sempre o Brasil pega, tipo, é certo, é Honduras. O Brasil sempre pega. Honduras, aí 5x0, o Hexa vem. Pô, não aguento mais isso, cara. Pô, aí vem uma Macedônia do Norte, pega a gente e não entende muito bem o jogo, 1x0 Macedônia. Sempre a mesma desculpa. Não, que a gente não entende muito jogo europeu, não tá acostumado. Mas tem um amistoso marcado pro ano que vem contra a Espanha, né, aparentemente. Mas aí não lembro qual é o período do ano. Se o Ancelotti não tiver. Não adianta. Não, o que eu acho que é qualidade do Ancelotti é que, por exemplo, eu acho que o estilo do Ancelotti não é difícil de ser assimilado. O Ancelotti, ele é um treinador que consegue entregar resultado rápido. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o Real Madrid dele, por exemplo, é um exemplo perfeito disso. Ele chegou um time meio desacreditado, entre aspas, né? Porque o Real Madrid tava meio, é o Real Madrid aí, deixa ele de lado aí. Tava meio assim, oscilando bastante. Ele chegou, entregou resultado, Champions League, um monte de coisa. Chegou numa semifinal, apesar de perder pro City. Então, acho que mesmo que ele chegue, por exemplo, faltando pouquíssimo tempo pra Copa América, o Brasil ainda pode conseguir entregar bons resultados. Porque o Ancelotti é um treinador que ele lida muito bem com o grupo. Ele tem um estilo que eu acho que é fácil de ser assimilado, muito por conta dele também. Não tô falando que o estilo dele é simples e que ele não é diferente, não. Mas ele é um treinador que faz o diferente ser simples. Isso é um trunfo muito grande dele. Então acho que a seleção brasileira assimilando rápido, talvez a ausência dele não seja tão sentida. Dito isso, a ausência dele não pode acontecer. A ausência dele não pode acontecer. Eu acabei de ver que em março, tá? Ele não vai estar. A temporada acaba maio, junho. Sim. Então a questão foi o que os moleques falaram aqui perfeitamente. A gente tá falando da seleção brasileira, rapaziada. Primeira tricampeã, primeira tetra, única pentacampeã do mundo, única seleção que nunca ficou de fora de Copa nenhuma. A gente tá falando da seleção do Pelé, o rei do futebol. Uma seleção que, apesar de ter uma geração não tão boa quanto as outras, em qualquer torneio entra como favorita. E a seleção brasileira, nessa negociação com o Ancelotti, nesse momento, na minha opinião, se apequenou muito. E eu acho que não a nível de futebol, tá? Porque a nível de futebol, irmão, você ter o Ancelotti, cara, pra mim foi a melhor opção possível. Talvez ali a segunda fosse só o Abel.
Mas acima, eu acho que tinha um gap muito grande entre Abel e Ancelotti, tá? O Ancelotti é um dos maiores da história, muito vitorioso, absurdo. Mas, pô, falando institucionalmente, a mensagem que você passa é de que assim, cara, nós somos da seleção brasileira pentacampeã do mundo, mas a gente tá disponível a fazer o que esse cara quiser, pô. Ele pode vir aqui e decidir. Acho que você deu muito pra ele. Sim. Primeiro ele assumiu agora no meio do ano. E aí ele até deu algumas vezes, pensa, perguntava se a ele, e aí, cara, como que vai ser, final de semana e tal, não falo do meu futuro. Ele falava assim, não falo do meu futuro. Isso, na minha opinião, isso pra mim, ou outra pessoa. Eu pensava assim, não, ele vai tal, vai tal. Era o meu principal pensamento. Só que aí depois ele falou que ia dar uma dieta até o resultado e tal. E aí saiu, na semana passada, se envolvendo com o relógio, Um abraço. E tipo, foi uma esperança boa, né? Que realmente se concretizou, tá fechado só que pra mim agora. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Você aceita, né? Mas você tá palavrado, não tem jeito. A cabeça vai ficar dividida. Ah, esquece. Entendeu? Se eu tô numa empresa e aí outra empresa, tipo assim, mas a gente tá falando de Real Madrid, a maior seleção do mundo. Sim. Com duas empresas grandes. Se outra empresa vem, já tá palavrando comigo, minha cabeça vai ficar lá, mano. Por mais que eu não tá aqui. Sim. Entendeu? Trazendo pro nosso meio, né? Pro nosso mando. Não tem jeito. Nada mais mandando outra pessoa no seu lugar. Exatamente. Mas aí eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vamos supor que a temporada 2023-2024 o Real Madrid ganhe tudo de novo. O Real Madrid tem dessas, né? Do nada enfileira 4 títulos seguidos. Vamos supor que ganha mais uma Champions League, com esses moleques chegando, Bellingham chegando, faz uma contratação bombástica aí no mercado. Vamos supor que o Real Madrid pegue o Mbappé da vida, que tá pra sair do Paris Saint-Germain. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas só num cenário hipotético. O Real Madrid ganhou tudo, o Ancelotti determinante pro sucesso do Real Madrid, contratações absurdas, esse time redondinho. Vocês acham que ele sai? Cara, Não, se ele já tá acertado, ele vai sair, Não, pô. mas tá acertado a palavrada, ele não assinou nada, irmão. tipo assim, eu vou pela índole dele, tá ligado? É, Por tudo que ele demonstrou até agora, tipo, a carreira dele fez, tem nada a se falar negativamente do Ancelotti em relação ao posicionamento. Zero. Mas aí, Tem que ser um homem de palavra. Se ele assumiu a responsabilidade e falou que vai assumir a seleção, ponto, eu acredito nele. Vai vir o Mbappé, o Haaland pra fechar o ataque do Mbappé. Bom, palavra é palavra, entendeu? Tipo assim, um desafio a mais pra ele. sim. Seleção brasileira, né, mano? mas aí é... Vamos supor, essa temporada você tá falando agora, ele vai ganhar tudo, dando um exemplo, seu exemplo. Ele Sim. vai ganhar tudo, aí ele pode sair tranquilo, pô, porque ele vai sair por cima. Então, mas a questão pô, mas e se o Florentino Pérez fizer uma proposta pra ele também? Aí é foda. Mas aí o que eu tô falando, o ponto que eu queria chegar é o seguinte: será que a seleção brasileira precisava passar por isso? E europeu Precisava tudo estar sabe, nesse lugar? europeu sabe como é que eles são, filho. Pô, a seleção prometem, brasileira não pô. precisava passar por isso. Isso que me deixa meio bolado, porque eu acho que não precisava acontecer tudo isso que tá acontecendo, sabe? A seleção brasileira, apesar do Ancelotti ser a melhor opção no mercado, ainda tinha algumas outras opções. A gente discutiu muito isso lá naquele... Você foi no bem outro- contra, né? No outro episódio e tal. O Vini falou do Jorge Jesus, eu acabei de citar o Abel, o amigo no comentário do último vídeo tinha falado do Mourinho. Então assim, pode não ser o Ancelotti, beleza, mas tem opções. A gente pode sair no mercado pra ver. E é a seleção brasileira. Qualquer treinador gosta de treinar a seleção brasileira. Mas até que ponto a seleção brasileira precisa mais do Ancelotti do que o Ancelotti da gente, né? Isso que eu fico meio assim. Exato. E vendo os comentários aqui, né? Nenhuma seleção europeia vai jogar contra o Brasil, não tem calendário. Eles têm a Nation League, que trabalha tudo. Agora era a chance que dava para jogar contra a Alemanha, por exemplo, e não tem que sobra. Infelizmente, a própria UEFA se previne contra a seleção de outro país. A Argentina hoje pegou a Indonésia, por exemplo. Bem, Entendeu? É realmente complicado. Nossa. O Brasil e Espanha que vai rolar, foi anunciado que vai rolar no Close, tipo, para eles se prepararem. É um jogo que aconteceu no jogo de sábado, né? Um jogo marcado para martelar essa parada pacífica e tal, também para limpar um pouco a imagem da Espanha. onde que vai ser esse jogo, Vini? Cara, a partir de
março, terminar pra recomeçar. Acho que é no Santiago Bernabéu. Essa é em solo espanhol. É uma grande festa de nós do executivo, mas também panorama internacional e seleção. Pô, a gente tinha que ganhar bonito. Não, beleza. Aí, eu queria trazer outro ponto aqui também. Eu também queria trazer um ponto, mas fala o seu primeiro. Beleza. Vou tentar ser mais sucinto. Agora dá pra levantar a mão, Emerson. cara. Beleza. O Emerson botou aqui, quem perdeu o sábado pra ver esse jogo é maluco. Nenhum de nós três aqui assistiu ao jogo. O que eu fico pensando também, perceba que hoje a gente não tem mais conexão com a seleção brasileira. A gente perdeu a conexão. Só na Copa mesmo. Só na Copa. E olhe lá. Porque hoje a seleção, tudo bem que o nível é muito discrepante, mas a seleção não tem nenhum jogador do Campeonato Brasileiro. O único jogador do Campeonato Brasileiro que tinha era o Ayrton Lucas, de titular no jogo. Quem? Ele tá falando titular, eu acho. Titular, que começou. Só o Ayrton Lucas. A seleção brasileira não faz jogos no Brasil. Tudo bem que teve essa situação do racismo e tal, mas, cara, o jogo contra Senegal, sei lá, vai fazer um amistoso contra Honduras, que o Vini falou. Pô, irmão, por que a seleção joga vários jogos na Arábia? Joga jogo na Europa? Irmão, os caras querem dinheiro. Pô, dinheiro, mas, pô, sei lá. Botar dinheiro na bolsa. Eu acho que a gente pensa igual nessa parte, mas eu sinto falta da seleção brasileira aqui. Não, mas, tipo assim, quem tá lá em cima não pensa nisso, pensa no dinheiro, pô. Sim, então, Por mas isso aí que a quem gente sofre não é a ganha. gente, né? Quem sofre é a gente. Sim. Porque aí, ó, eu venho com o meu ponto. As camisas, a gente tem um exemplo na Copa do Catar. Quantos indianos estavam com a camisa da Argentina? Teve aqueles contratados, né? Exato, mas tipo, muita gente. Figurantes. Tinha uns figurantes, né? Isso aí. Mas também tinha muita gente. Não, tinha. Que tava torcendo ali, tá ligado? Sim, pô. Indiano, camisa da Argentina, tá ligado? Indiano, camisa do Brasil. Até porrada, pô, do bagulho. Tá ligado? Eu queria Mas trazer seu o meu ponto, ponto. Porque, pô, a gente falou sobre os amistosos, que, pô, um dos motivos do Brasil não ganhar a Copa, não se prepara contra os europeus. O Maurício trouxe aí no chat falando da Argentina. Por que a Argentina conseguiu ganhar a Copa, se também não conseguiu ter amistosos contra times europeus e o Brasil não? Mas é porque eu acho que o problema do Brasil ele é mais profundo. O Brasil, infelizmente, a nossa cultura é de arrogância. A gente acha que nós, por sermos pentacampeões do mundo, a gente não deve ceder pra ninguém. Eu vi um comentário no Twitter, uma menina falando assim, mas não dá pra levar a sério o jogo da seleção brasileira com o meia do West Ham sendo titular. Pô, irmão, a Argentina foi campeã com o Dibu Martins sendo goleiro do Aston Villa. O meio-campista... Pô, era ele que eu ia falar, o meio-campista é do Brighton. E o McAllister foi eleito melhor em campo contra a Polônia, se eu não tô enganado. Eu acho que o problema do brasileiro e do Brasil passa muito por tudo. A organização CBF é péssima. A gente acabou de falar aqui. Os caras não fazem jogos para aproximar o torcedor do time por dinheiro. Porque eles querem dinheiro e mais dinheiro. Aí o Vini falou assim, pô, mas eles querem internacionalizar a marca Brasil. O Brasil precisa disso? Ou a gente tá falando do time da esquina, do Joãozinho? É o Brasil, irmão. Pentacampeão. Aqui é o Brasil. Aí, pô, mas a gente acha que vai ganhar tudo. Igual quando sempre batia naquela tecla. Porque quando a gente foi penta era com um treinador brasileiro. Pô, mas tá na hora de evoluir, gente. O 7x1 não serviu de nada. O 7x1 foi, cara, 2014. Há quantos anos atrás? 9 anos atrás? O que o Brasil evoluiu de lá pra cá? Futebolisticamente falando, principalmente em seleção brasileira. Eu acho que, tipo, muito do problema do Brasil e do futebol brasileiro como um todo é o núcleo. E não é só dentro de campo, sabe? Acho que tem muitas questões que acabam coisando ali dentro. Pô, quando eu fico fazendo esses gesticulados aqui, eu olho pra câmera e o Vini sempre tá rindo e me desconcentra, mané. Bobinho, né, cara? Bobinho. Eu vou ficar olhando isso toda hora agora. Mas enfim, o que vocês acham disso? Dessa parada da Argentina e do Brasil? Não, eu concordo com o que tu falou, pô. Joguei pra tu. Só é meio bizarro, porque, pô, também não joga contra o europeu e ganha. É foda. Eu acho que tem muita coisa que... Acho que a gente tem que mudar muita coisa na seleção brasileira ainda, cara. Acho que tem muita coisa errada ali dentro. Mas e aí, talvez com o Ancelotti isso mude, mas não sei. Tomara. Nosso pingo de esperança é o Ancelotti agora, né, mano? É isso. Mas, ó... Vamos seguir?